Agora vamos iniciar o encontro do curso de formação continuada em Direito Tributário. Jéssica, conta, por favor, como tem sido a tua relação com os fóruns, como você tem sentido isso? Então, professora, boa noite. Olha, tô achando os fóruns assim, bem interessante, porque a gente consegue ver como funciona a cobrança em cada estado, né? Como é o funcionamento, a gente vê essa variação, né, de porcentagens, ver como é aplicado em cada local. O que eu mais estou achando assim, incidente mesmo é essa diferença, porque em Goiás é cobrado de uma forma, em outro estado é cobrado de outra. Acho, igual eu falei para o senhor, acho um pouco complicado a gente ter esse a gente nunca tem, né, o entendimento completo do funcionamento de alguma coisa assim por completo, a não ser que a gente trabalhe naquela área. Mas, assim, pelo menos para mim, o conhecimento está sendo amplo. Eu estou gostando bastante. Muito, que ótimo, Jéssica, ter esse feedback. Isso daí motiva a gente a continuar com o curso, tá? A gente motiva a continuar com o curso e nas próximas edições você divulgar o curso, mesmo porque a cada edição o curso acaba tendo uma conformação diferente. Alejandro, como você está? Tudo bem? O Alejandro trouxe uma dúvida, se você puder abrir o microfone e falar para a gente. Ele falou que ele teve dificuldade de obter informações na administração tributária sobre o tema do Fórum Normas Gerais de Legislação Tributária. E eu aconselhei a colocar no fórum, né, o que ele encontrou, né, o que ele encontrou, o que eu pedi para temas de restituição de pagamento indevido, compensação, parcelamento e crédito tributário, né? E pedi para ele colocar o que ele encontrou e ele o fez, né? E a observação, se possível, né? E ele mora em Ibirama mesmo, né, Alejandro? Não, eu moro em Presidente Getúlio, mas como o município não teve as leis municipais que eu tentei indagar ao município, questionei, enviei um e-mail para a própria administração do município, e eles não me retornaram, não me deram nenhuma resposta, eu acabei optando pelo município de Ibirama, onde eu tive essas informações e pude fazer o trabalho. Por causa que, infelizmente, o município de Presidente Getúlio, ele não está... Pode falar. Pode falar, eu tô ouvindo a tua experiência, a tua vivência. Então, você mandou aquela dúvida, eu te pedi para colocar o que você tivesse encontrado e depois você ir observando que não encontrou dados atualizados, aí você mudou para Ibirama. Isso, por causa que eu contatei o município, eles não me deram resposta, eles não me responderam, não obtive resultado sobre o questionamento. Daí eu optei por Ibirama, por ter já essa parte feita, ter essa atualização, ter esse efeito publicado já. Ou seja, o município de Presidente... O meio que você encontrou... Pode se falar. Sim, eu estou perguntando, eu queria saber o meio que você utilizou para contatar tanto um município quanto o outro. O município de Presidente Getúlio, eu contatei por via e-mail. Ele, no caso, atende net.presidentegetulio.gov.br. E daí enviei um e-mail para tributação, para administração, ao qual não obtive resultado. E já no município de Ibirama foi bem mais prático, foi também por meio da
da página do município, só que eles já me enviaram um link onde eu podia acessar e ter todas as informações necessárias. Ou seja, essa diferença de administração de um município para outro há uma grande variação. No caso, dependendo muito do prefeito, da administração, dos secretários que ali trabalham, no caso. E você entra direto em contato com o secretário, tanto em um município quanto em outro? Não, só no município de Presidente Getúlio. Daí eu consigo entrar em contato tanto com o secretário, quanto com a administração pública, quanto com o prefeito. Consigo esse contato, no caso. Ah, tá. E você não teve uma resposta, né? Não, tanto é que o ISS também não estou conseguindo fazer essa parte, porque eu não estou encontrando essa alíquota, ou seja, essa porcentagem, que está sendo bem complicado para mim estar conseguindo fazer essa última parte ali que eu não estou achando do município. Certo. E você, Jéssica, teve dificuldade de contatar as administrações tributárias? Professor, vou falar a verdade para o senhor, eu não contatei, não, eu consegui tudo na internet. Ah, foi tudo via internet? Foi. Sim. E por que você optou direto por internet, Jéssica? É porque é mais fácil, eu mandei um e-mail para eles pedindo e eles me encaminharam. Ah, você mandou e-mails para os municípios que você passou os dados para a gente e eles te passaram o link. Foi. Aí eu achei mais fácil, porque tipo, a gente liga nos órgãos, ninguém atende, aí eu achei melhor por e-mail. Por telefone não tem resultado, é? Não tem resultado. E aí o e-mail você mandou para vários municípios ou para um só? Mandei só para o meu mesmo. Qual? É Goiânia, né? É. Mandei e me responderam. E agora por telefone você não conseguiu? Não consegui. Aqui, qualquer coisa que a gente vai fazer no telefone, ninguém atende, é uma complicação doida. Mas quando é para trabalhar, é no presencial. Mas para resolver as coisas, o povo quer tudo online. Entendi. Entendi. O pessoal está presente, mas para resolver as coisas, e-mail eles são organizados, Henrique. Sim, eu acho bom essa acessibilidade, né? Porque o ruim é para quem, tipo assim, para quem não tem essa acessibilidade. Mas tipo, a gente está acostumado agora e tal, é bem mais fácil do que ficar ligando, né? É complicado. Tá. Eu também tentei fazer ligação no município e nada, ou seja, um jogava pro outro e ninguém queria subir, ou a pessoa não estava, ou tinha saído. É sempre essa confusão, até a hora que eu enviei o e-mail, colocando os artigos e da disponibilização que eles têm que ter, no caso, a público, né? Daí, aonde que eu obtive resposta, se não, também não tinha resultado nenhum. Senão não teria resposta e resultado nenhum. Tá. Como vai, Henrique? Tudo bem? Boa noite, João Rodrigues. Tudo bem? Henrique é de Santos, né, Henrique? Boa noite, tudo bem? Você trabalha com escritório em São Paulo, mas reside em Santos. É estado de São Paulo, mas Você é de Sorocaba, isso mesmo. Sorocaba. O João Rodrigues, então nós temos a Jéssica de Goiânia, o Alejandro de Santa Catarina, né, de presidente Getúlio, conseguiu os dados de Ubirama, o Henrique de Sorocaba e o João Rodrigues. Está onde, João? São José dos Campos, São Paulo. Muito bem. Nós estamos conversando já nessa altura do curso, né, sobre a relação de vocês na obtenção de dados com a administração tributária.
como vocês obtiveram os dados. Então, o Alejandro disse que teve dificuldade com contato com o presidente Getúlio. A Jéssica disse que, me corrija, Jéssica, que ela entrava em contato por telefone em Goiânia, mas não conseguia mais e-mail, eles mandam o link do que tem. E você, Henrique, como foi a tua experiência para obter os dados, para participar dos fóruns? Se bem que ainda os fóruns permanecem abertos, né? Até o ano que vem. Eu, sim, eu sou fiscal do município, né? Então, Sim, um pouco sim. mais fácil. Você já foi direto em Sorocaba? Ah, tá. Tranquilo, tranquilo, João Rodrigues. Fica tranquilo. Pode colocar no fórum, João Rodrigues, as dificuldades, responder as minhas perguntas que eu falo no ar. Ah, pois é, professor, o pessoal podia mandar um e-mail, né? Talvez também tenha acesso ao e-mail, né? Para poder conseguir as informações. Você falou um dado importante, as pessoas não atendem mais o telefone, tem que ser por e-mail. Então, o município precisa organizar um sistema para responder esses e-mails, receber e responder os e-mails. É nada, professor, tá precisando de gente para trabalhar que nem eu. Hã? Se fosse eu garanto que tem dia. Se fosse você, você garante. Você pegou os dados na prefeitura de Jaú, você atendia, né, Jéssica? Você pegou os dados, embora seja de São José dos Campos, você pegou os dados em Jaú, João, como foi isso? E por que Jaú? Sua família é de lá, tá. Bom, São José dos Campos é um município também muito organizado, muito grande, já deve ter mais de 1 milhão, 2 milhões de habitantes, São José dos Campos. Não digo 2, mas já acho que 1,5 tem, 1,5 milhão de habitantes. Quase certeza. E Henrique, e Sorocaba, 1,3 milhão. E Sorocaba, você já estando em Sorocaba, você pegou os dados em Sorocaba? Não, eu peguei de alumínio. Você foi aquele que apresentou de Alumínio. Isso. Alumínio é uma cidade onde fica, o Henrique? Ela fica É uma cidade que localizada. fica perto, né? Isso, ela é próxima de Sorocaba, próxima de São Paulo também. Só que ela é voltada pela empresa de alumínio, né? A CBA. A CBA, CBA que dá o nome da cidade, né? do grupo Votorantim, né? Isso mesmo. A Você fábrica já é lá. você já vinha passando os dados de alumínio, agora eu me lembrei. Isso. Porque eu trabalho lá, então fica um pouco mais fácil. Você trabalha com a CBA? Não, eu sou fiscal do município. Você é fiscal, é verdade. Você é fiscal em alumínio, mas mora em É, Sorocaba. Qual a distância de Sorocaba, Henrique? de Sorocaba para alumínio? Por volta de 28 quilômetros, mais ou menos. Rápido. Sim, Rápido, rapidinho. Acaba rápido, sendo mais rápido. rápido daqui para lá do que daqui para outro bairro, dependendo do lugar de Que Sorocaba. interessante. Você aproveita a tua atividade fiscal e passa as informações, né? Sim. Tá, tá. E é uma administração tributária organizada, né, Henrique? Que a cidade funciona em torno da CBA, né? Então, ela não é organizada porque a legislação é antiga, né? De 93, pouquíssimas É? atualizações. Muito Aham. pouca atualização. Então, a gente tenta encaixar o que dá, né? Entendi, entendi.
Entendi. Você procura, como membro da administração tributária, conversar com os contribuintes, orientar os contribuintes, é isso? Isso, basicamente isso, lançar os impostos, né? Alguns deles. Alguns não tem jeito, né, Henrique? É. E aí, Henrique, em Jaú, como tem sido a experiência? Sua família é de Jaú, como você conseguiu contato com a administração tributária? Ah, ele está com dificuldade de conexão. E de uma forma geral, vocês acompanharam bem o curso? Eu imagino que sim, Henrique, ótimo, 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 ótimo. Eu acompanhei, eu achei bem bom, porque eu não sabia que, tipo assim, tributário eu achava que era só, tipo, a parte conceitual, fiscal. Eu não tinha tanto conhecimento dessa aplicabilidade. O que eu realmente tinha o conhecimento era o básico, né? O que a gente vê na faculdade, mas não a aplicabilidade. Tive conhecimento, tive a oportunidade de ler artigos, inclusive bem interessantes que o professor postou, né? Achei muito interessantes os artigos sobre diversos assuntos, achei bem bom mesmo. Tirou o senso comum, essa ideia do senso comum. Sim, a coisa do manual não funciona, né? Teria que ter mais troca de ideias desse tipo, né? Teria que ter mais troca de ideias desse tipo. Bom, hoje eu sei que nós estamos numa data, tivemos um período muito entrecortado, né? E já temos aí, já estamos às vésperas, né, do final de mais uma edição do curso, né? E eu faço essas colocações, eu convido vocês para participarem para a gente conversar de temas gerais também, né? Além da experiência que vocês estão tendo no curso. Vocês têm algum tema que vocês gostariam? Se não me engano, a Jéssica uma vez pediu que tratasse mais de um determinado tema. Foi isso, Jéssica? Foi. Eu queria que a gente falasse mais sobre como funciona a aplicabilidade do ICMS. Eu tenho bastante curiosidade de entender como é que funciona a aplicabilidade dele. Tá, tá, tá. Somos dois, você também, Alejandro. Vocês teriam interesse de que a gente conversasse agora um pouquinho sobre ICMS? Tá. É isso, Jéssica? Conversar um pouquinho de ICMS? Isso mesmo. Jéssica, o ICMS é um imposto de competência dos estados. Tá? É um imposto de competência dos estados. E, consequentemente, por ser um imposto de competência dos estados, é o estado que administra e repassa uma parcela desse ICMS arrecadado para os municípios. Vocês sabiam disso? O Henrique sabe, né, Henrique? Eu não sabia, não. É assim que funciona. Você no Brasil, lembra que um dos fóruns que nós fizemos foi federalismo fiscal? Lembra que a gente falou sobre federalismo fiscal lá no início do curso? Pois é, um dos fóruns que nós falamos de federalismo fiscal é que as competências tributárias são atribuídas aos diferentes entes federativos, União, Estado e município. Mas, em virtude do federalismo fiscal, uma parcela dos impostos dos estados e da União são repassadas para os municípios, né?
Você lembra que o nosso foco principal é do município, por quê? Porque o ICMS é um imposto de competência estadual e as secretarias da Fazenda, existem uma série de escolas de superiores de administração fazendária que organizam isso. Então, o ICMS tem um conhecimento um pouco mais disseminado. Mas qual a diferença do ISS para o ICMS? O ISS é um imposto que incide no fim da linha. Prestador de serviço presta o serviço, calcula o imposto sobre a base de cálculo, como está no fórum, e recolhe para o município. Agora, o ICMS ele tem uma dinâmica diferente. Ele é um imposto estadual e incide sobre a circulação da mercadoria. Então, você tem competências, né, diferentes do ICMS, que é referente à própria circulação da mercadoria, a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ok? Então, você tem, de comunicação, né? Você sabe que o nome completo do ICMS é Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ok? De transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, veja só, se o transporte interestadual, ele é sempre intermunicipal, não é, Henrique? Sempre intermunicipal. Então, aí a pergunta é, está na competência de quem o transporte municipal? Na competência do município. Tá? Eu acho interessante, porque isso daí que o senhor falou, eu tava... Assunto aleatório. Tava respondendo algumas questões que eu tô preparando para o exame de ordem. E é uma coisa que, tipo assim, eles contam uma história para você poder identificar de quem que é a competência, se é do estado, município ou DF. E é como se diz, eles contam uma história tão grande, mas tão grande, que é uma coisa tão simples que está especificado no nome, mas que você acaba confundindo de quem é essa competência. E você acha que da forma como estou explicando está mais fácil? Eu acho super mais fácil, porque o senhor vai direto no ponto. Você quer competência do estado, você quer competência do município. É a competência do município, você faz isso, isso e isso. Então, assim, é uma coisa direta ao ponto. Quando você está estudando na OAB, eles envolvem muitas coisas aleatórias que, tipo, faz você confundir. Não vai direto ao ponto. O tributário em si já é complicado. Complicar mais, né? A questão é que, mais do que o exame da OAB, né? Você, para desenvolver o raciocínio do tributário, você precisa conhecer os fundamentos do direito tributário. E o fundamento do direito tributário é esse sobre o qual eu estou conversando com você, do ICMS. Então, olha aí, uma das competências é que existe a competência municipal e a competência intermunicipal. Entendeu? Eu não sabia dessas diferenças. Inclusive, uma coisa que o senhor falou, essa questão dos princípios. Principalmente relacionada ao princípio da nonagesimal e da anterioridade, que praticamente se aplica quase a todas as circunstâncias. Né? Então, assim, antes da gente analisar um tributo, a gente tem que ver quais são os princípios que são aplicados. E eu acho que isso também dá uma complicadinha dependendo do contexto, né? Sim, o imposto, então você tem a anterioridade nonagesimal intermunicipal. Até vou te falar a origem, o porquê de ter surgido a anterioridade nonagesimal pela emenda número 45 de 2003.
havia uma prática muito grande dos estados em aumentar a alíquota do ICMS no apagar das luzes do ano. E olha o que acontecia. Ao apagar as luzes naquele ano, lá no 1º de janeiro já era uma nova alíquota. E como incide o imposto na saída da mercadoria, na execução do contrato, portanto, né, saída da mercadoria, e não sobre o contrato, não sobre a celebração do contrato, pegava de surpresa o comprador e o vendedor, e isso gerava, tá? Isso gerava um tumulto muito grande nas relações comerciais. Mas E tem aí, um princípio, né? Que não pode ter cobrança surpresa. Eu esqueci, eu não me lembro o nome do princípio. enfim, é o princípio da não surpresa, segundo Sacha Calmon Navarro Coelho. Ele usa esse termo, princípio da não surpresa, porque é o da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Agora, o que acontecia? Ficava inócuo o princípio da anterioridade anual quando o Estado aumentava a alíquota no apagar do ano, como agora, por exemplo, e todo mundo, imagina só, vamos trazer para o Alejandro uma imagem aqui de Santa Catarina, a van compra mercadorias, biquíni no município, ou outras coisas, município aqui perto, né? Balneário Camboriú, que é um município é um município turístico, tá? E aí o que acontece? Ele compra muitos, mas ele fecha o contrato lá em setembro para as empresas produzirem. O que acontecia? Chegava em outubro, né? Que ele chegava em dezembro, aumentava a alíquota do ICMS do vendedor para a van. Aí começava a discussão quem ia assumir o aumento dessa alíquota, se era o vendedor ou se era a van. E, além de tudo, tem a questão do crédito. Então, existem situações como o Simples Nacional, em que quem opta pelo Simples Nacional renuncia do direito ao crédito. Mas quem está dentro, quer dizer, quem opta para o Simples Nacional e tem um faturamento menor que 3.800.000 reais. Ok? Entendi, professor. Agora, de 3.800.000 reais para 4,5 milhões, aí não. Aí tem sistemática de fazer o crédito, não é? Que você já deve ter aprendido, né? Ok? Ok, professor. Agora, o Alejandro fez outra pergunta. Em relação aos impostos arrecadados, quando você fala em competências, Alejandro, você fala em o poder de tributar condicionado constitucionalmente, né? Então, o que acontece? O melhor seria dizer os deveres, né, do município, as imposições aos municípios em relação aos impostos arrecadados. Aí você tem toda uma disciplina da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que o município tem que envidar todas as suas forças para arrecadar todos os impostos, tá? O próprio Ministério Público, coordenação da ordem tributária, exige que os municípios tributem corretamente, né? Tributem corretamente, então exijam os impostos de sua competência, sob pena de improbidade administrativa, e os impostos recebidos pelos municípios, como são impostos, são para as despesas gerais. Entendeu? O imposto ele não tem uma destinação constitucional prevista, tá?
Então, você tem o IPTU, que pode ser progressivo, deve ser progressivo, não pode ser, o ITBI e o ISS. O produto dessa arrecadação, o município tem que aplicar nas suas despesas gerais. Agora, e as contribuições? As contribuições, a única que o município tem competência é a contribuição para o seu próprio servidor. Tá? Então, essa é uma. Se ele tem um sistema de previdência. Alguns municípios têm sistema de previdência, outros não, e deve seguir a disciplina da União, em linhas gerais. Tá? Agora, os recursos que o município recebe da União e dos estados são controlados. Por exemplo, se o município recebe recursos da União, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que prestar contas de como ele gastou para o Tribunal de Contas da União. Ou então o município quer fazer uma avenida. O Estado não pode chegar lá e fazer avenida para o município, mas poderá haver uma situação, um convênio, por meio do qual o município aplica uma parcela dos seus recursos na construção dessa obra pública e o Estado assume o outro, desde que haja um interesse, né, daquela população. Isso se dá o nome de federalismo fiscal. Ok, Alejandro? Professor, Sim, professor, Jéssica. mas no caso aí que o senhor falou, eu não sei se eu vou estar falando certo. Mas no caso pode, tipo, como é que fala? Parceria público-privado, tipo assim, fazer um contrato, né, para poder fazer isso? Não, 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 não. Não é parceria pública-privada quando entra a União e o município. PPP é quando tem alguém privado, entendeu? Entendi. É outra história. É outra história. A parceria pública-privada existe quando tem uma empresa que desenvolve uma atividade de interesse e ela tem uma disciplina própria, mas não é essa que eu estou falando. Claro, o município pode aplicar parte dos seus recursos numa parceria público-privada? Pode. E aí teria que ser dos impostos. Aí das taxas, geralmente, é para manutenção da própria atividade administrativa relativa à taxa. E aí tem as vinculações, né? Geralmente, as leis municipais que instituem taxas, elas criam vinculações para essas taxas. Vai para um fundo para especificamente aquilo que a taxa trata. Agora, imposto não pode estar vinculado a nada. Ok, Alejandro? É isso, Jéssica. Professor, como é que funciona a questão que o senhor estava falando, em relação à cobrança da progressividade? Como é que funciona? Bom, aí depende do imposto, né? Não, no caso desse que a gente está falando, Qual deles? o CMS. O princípio da progressividade agora do ICMS com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que não pode ter uma alíquota maior para a luz do que para quaisquer outras mercadorias, criou um precedente muito interessante. Então, ela deu mais rigor ao princípio da progressividade. Só pode estar sujeito ao princípio da progressividade, ou seja, cobrar mais ICMS daquela mercadoria, as mercadorias que são menos essenciais, como é o caso do IPI. Só que no IPI existia a decisão do Poder Executivo, o decreto, né, do presidente da República. Agora o ICMS é lei. E o governador tem que cumprir a lei. É assim que funciona. Ok, Jéssica? Ok, professor, entendi. Entendi? Obrigada. De nada. Alejandro, Henrique, alguma observação? João, Alejandro? Tudo ok? Eu fiquei Mas curioso fala, quanto Henrique.
quanto ao optante do Simples, que ele deixa de ter o crédito, qual que seria a vantagem que ele perde? Bom, aí é o seguinte, né? A tributação no Brasil, é aquilo que se fala, o contribuinte ele está sujeito a uma dupla carga tributária. Ele não está só sujeito à tributação, ao tributo em si, ele está sujeito a todas as obrigações tributárias acessórias. Ok? Aí, no caso, a compensação seria para reaver um pedaço. Exato, não é só compensação, é porque o ICMS ele está sujeito ao princípio da não cumulatividade, ou seja, o que foi cobrado na operação anterior deve ser compensado na operação posterior. Entendi. Vem dentro do preço da mercadoria. Então, quando vem a empresa destaca, depois ela aumenta o preço e compensa o que foi cobrado na operação anterior. Mas está tudo organizado em nota fiscal. Você sabe que como é rigorosa uma nota fiscal, né? Então, é que eu vejo muito com empresa de concreto. E aí o concreto vai no ICMS e na hora de lançar o ISS dá um certo desentendimento. Ah, bom, o concreto tem uma briga antiga, ainda não resolveram, é? Não, tá resolvido, né? Ele abate, mas a questão é como discriminar a nota, né? Que Então às vezes já não ficou, discrimina. agora já ficou ICMS, né? Ficou o ICMS. Pelo menos para nós é o ICMS. Sim, não é pelo menos se a CBA é ICMS, é ICMS. E tinha uma discussão muito antiga quanto ao concreto, porque o caminhão levava o concreto e alguns defendiam que era o caminhão prestava um serviço. Aí acontece com o carro alugado isso também, com a máquina alugada. Ah, não, a máquina sim, né? Mas a É. máquina é a questão de não ser um serviço, né? Mas ser um bem, né? E Então é que se daí questiona. ele comentaria sobre o É, motorista que leva a máquina que estaria prestando serviço. não, a máquina, o motorista que leva a máquina ou a máquina que é usada, paga ISS quem aluga a máquina para a CBA? Então, a discussão ficava quanto ao motorista, porque a máquina em si não pagaria na locação. O motorista que presta serviço. Isso, se ele não for da empresa, né? Sim, mas o motorista presta serviço dentro do município? Os casos que apareceram lá eram esses, né? Quando não é de lá e nem aparece. Sim, sim, então é dentro do município. Aí sim, né, tem ISS. Pelo que você está falando, tem ISS. Se o motorista presta o serviço, ele pega o bem e leva para outro local dentro do mesmo, porque deve ser uns caminhões grandes, né? São caminhões consideráveis, né? Alguns levam outros em cima, e aí esse que É. faz o transporte acaba incidindo. E dentro do município. Isso, dentro do município. Aí é ISS. Agora, se é intermunicipal, é ICMS, viu, Jéssica? É que a Alumínio é uma cidade organizada em torno da Companhia Brasileira de Alumínio. É a maior companhia brasileira, a maior companhia de alumínio do Brasil, né? Não faço ideia, mas deve ser. Ou é uma Deve ser delas. ela e a Alumar, o Votorantim. Ah, Uma mas também pergunta. tem Alcoa, É. né? Uma pergunta. E quando esse transporte Fala, ocorre Nerhan. interestadual, ou seja, vai de Santa Catarina lá para Tocantins, por exemplo, como é que ocorre? ICMS. ICMS? ICMS. Quem paga é o tomador de serviço. Certo. Quem contrata o frete. Tá? E aí, quem é o prestador no Henrique é o motorista.
É ele que está. ISS é diferente. No ICMS é o tomador de serviço. Por isso que se fala numa reforma tributária que vai entrar em discussão logo, logo, né? Ok? Henrique, deu para entender, Henrique? João deu para entender, Alejandro deu para entender, Jéssica deu para entender. Deu sim, professor. Ah, então, fico contente que vocês estejam bem nisso daí. Bom, pessoal, vocês querem conversar alguma coisa mais? O professor podia dizer um pouco sobre as vantagens e desvantagens de ser um simples nacional em relação aos impostos arrecadados, a volta desse imposto arrecadado na hora que vai fazer ali a declaração? Falar um pouco sobre? Olha, aí você teria que fazer um cálculo. Ok? Até mais, então, pessoal. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.